Nós estamos iniciando a primeira apresentação, o primeiro webinar de 2022 do ciclo de webinars que nós vamos fazer para o PRH 9.1, que é formação de profissionais de engenharia civil para o setor de petróleo. Nós procuramos nesses webinars trazer não só a contribuição de bolsistas e alunos que estão fazendo mestrado, doutorado ou mesmo graduação com atividades ligadas ao setor de óleo e gás, como, de alguma forma, trazer profissionais da indústria de petróleo que podem nos colaborar e dar pequenas orientações e visão de futuro para a gente de pesquisas a serem desenvolvidas, né? Esse primeiro webinar que nós estamos fazendo, a gente gostaria de agradecer muito ao doutorando Lucas Rufo Pinto. O Lucas, ele é engenheiro civil, já tem mestrado, inclusive na área de solução numérica de equações diferenciais parciais, certo? E ele, gentilmente, se ofereceu para fazer um webinar para a gente sobre um tema de pesquisa que ele vem desenvolvendo ao longo do trabalho de pesquisa de doutorado dele, né? Vocês vão ver que é um trabalho muito interessante, pessoal. Eu estava conversando com ele antes de começar o nosso webinar, e tem aplicações em várias áreas. Tem aplicação na área de geologia, tem aplicação na área de engenharia, tem aplicação na área de biomedicina. Ele vai focar nessa apresentação, conforme eu pedi para ele, mais na área de engenharia e geociências, mas o tema de tese dele é muito amplo e tem aplicações em biomedicina, entendeu? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão participando, ao Lucas e ao orientador dele, o Web Mansur, que está participando também do nosso webinar. Essa apresentação vai estar disponibilizada no nosso site, com acesso para não só vocês, como outras pessoas que tiverem interesse no futuro de terem acesso às apresentações que nós estamos fazendo. E, Lucas, muito obrigado, meu amigo. A palavra está com você, hein? Bom dia a todos. Eu vou começar aqui. Formulações explícitas adaptativas de marcha no tempo com técnicas de subciclagem para problemas hiperbólicos. É um trabalho desenvolvido por mim, meus orientadores, professor Weber João Mansur, da UFRJ, COP, e professor Delfim Soares Júnior, da UFJF. É um trabalho que começou desde a minha graduação, meu TCC, minha dissertação, e estou continuando agora na minha tese. Agradecimento à CAPES, à COP, ao FRJ, ao FJF, ao PRNH, à ANP e os outros órgãos que sempre estão dando suporte a mim e aos professores. Bem, introdução. Inicialmente, a pedido do... Eu vou só fazer uma recapitulação aqui. Equações diferenciais parcial. Uma equação diferencial parcial é uma equação envolvendo funções de várias variáveis independentes e dependentes de suas derivadas. Essas equações surgem naturalmente em problemas de matemática, física e engenharia. O estudo das equações diferenciais parciais é uma das áreas com mais intensa pesquisa. As EDPs descrevem fenômenos físicos cujo comportamento depende da posição. Nesse trabalho, eu vou trabalhar com equações diferenciais de segunda ordem. E essas equações elas podem ser classificadas em três tipos: hiperbólicas, parabólicas e elípticas, dado a equação característica. Quando se tem raízes reais distintas, é classificado como hiperbólica. Raízes reais idênticas, parabólica. Raízes conjugadas complexas, elípticas. Exemplo de uma equação hiperbólica é a da onda, que eu trabalho, da parabólica, a equação de Fourier, e da elíptica, a equação de Poisson. Essa classificação, e nesse trabalho eu estou trabalhando com as equações hiperbólicas. Certo. Objetivo. A resolução de equações hiperbólicas dependentes do tempo são um grande desafio a serem solucionadas analiticamente. Por isso, usualmente, utilizamos métodos numéricos para aproximar as soluções dessas equações. Assim, é essencial que os métodos apresentem certas características, sendo ela criação de um software mais eficiente, flexível e robusto para a resolução de problemas dinâmicos. Deve haver um controle dos modos espúrios de excitação do problema. Uma vez que se faça uma discretização espacial, os modos não físicos do problema podem sofrer oscilações, comprometendo o comportamento físico do mesmo. A metodologia deve respeitar o comportamento físico do problema, resultando em análises com importância física.
e o custo computacional reduzido, onde projetos de baixo orçamento para hardware ou pouco tempo de execução considerem viável a utilização das técnicas. Ainda, a técnica tem que ser de fácil implementação, de forma que pesquisadores de diferentes áreas e formações consigam aplicar as metodologias sem dificuldade. Dessa forma, o trabalho foi idealizado observando a demanda por softwares capazes de resolver problemas de engenharia em domínios contínuos, onde a metodologia deve ter uma boa acurácia, uma vez que os resultados devem apresentar a realidade. Encontrar uma solução mais barata, precisa e menos onerosa em relação aos softwares com implementação de outros métodos numéricos. Essa busca por acurácia e eficiência se justifica uma vez que a precisão dos resultados, redução do custo computacional e fácil aplicação impactam diretamente o custo final de um projeto. E efetuar análise de problemas de acurácia e elastodinâmica, que vai ser o foco no momento, de maneira precisa e eficiente. Para alcançar tais objetivos, escolhemos as metodologias da família explícita adaptativa desenvolvida por Soares, que é um dos meus orientadores, que é perfeitamente adaptável às técnicas de subciclagem para otimização. O software para análise foi desenvolvido em Fortran, com utilização do paralelismo nas multiplicações matriciais, com as diretivas OpenMP. Para fins de análise, foram implementados dois métodos clássicos, o método da diferença central e o alfa generalizado explícito, para termos os tempos de processamento, erros percentuais e limite de estabilidade das técnicas comparados à técnica utilizada com subciclagem. Certo, as metodologias adaptativas utilizadas. O alfa adaptativo explícito apresenta integradores de tempo adaptativo, sendo baseado apenas em relações de deslocamento e velocidade de passos simples. O método é verdadeiramente auto-iniciável e apresenta o mesmo limite de estabilidade do método da diferença central. Este fornece uma dissipação numérica controlável, mais intensa. A metodologia ainda apresenta dissipação controlada adaptativa, ou seja, como é possível ver nas equações do sistema amortecido, utiliza-se o parâmetro φ, este parâmetro, para controlar se um grau de liberdade está sofrendo ou não oscilação. Uma vez que se apresente oscilação, o parâmetro alfa será maior que 1, estando ativo, ativando o amortecimento numérico nos modos de alta frequência. Vale ressaltar que o método não necessita de nenhuma rotina de resolução e as matrizes de massa e amortecimento são diagonalizadas, que é uma característica dos métodos explícitos. O outro método, o beta adaptativo, explícito, também como o alfa, apresenta integradores de tempo adaptativo, sendo baseado apenas nas relações de deslocamento e velocidade de passos simples. O método é verdadeiramente auto-iniciável e seu limite de estabilidade aqui é o dobro do método da diferença central. A metodologia apresenta dissipação numérica controlada adaptativa, porém, de forma mais moderada em relação ao alfa. Também não considera nenhuma rotina de resolução de sistema de equações. O parâmetro φ é mais uma vez utilizado para o controle da ativação da dissipação numérica. Uma vez que apresenta oscilação, o parâmetro será maior que zero, estando ativado. Essa é a equaçãozinha de ativação. Ativando o amortecimento numérico nos modos de alta frequência. É importante frisar que os parâmetros alfa e o beta não modificam o limite de estabilidade dos métodos. A subciclagem, que é a técnica empregada nessas metodologias. O presente trabalho consiste na aplicação da técnica de subciclagem. Essa técnica se caracteriza na subdivisão de domínio em subdomínios. Com isso, pode-se tratar um problema com diferentes tipos de refinamento, sem a marcha ficar presa ao menor passo de tempo crítico de um elemento, com o objetivo de se ter melhor eficiência e menor custo computacional. No trabalho, foi desenvolvido uma subciclagem automatizada,
o software desenvolvido calcula o passo de tempo crítico de cada elemento e o mesmo irá fazer a divisão de subdomínios da seguinte forma: o menor passo de tempo crítico do domínio será o ΔT base. A este serão definidos os subsequentes ΔTs necessários múltiplos da potência de 2, da forma 2 elevado a 0 ΔT base, 2 elevado a 1 ΔT base, daí por diante. A todos os elementos será automaticamente definido um desses ΔTs, respeitando seu limite de estabilidade. Após a definição do ΔT com a separação de subdomínios, o software desenvolvido irá encontrar a fronteira e pós-fronteira dos subdomínios, onde serão feitos cálculos de interpolação de segunda ordem durante a marcha no tempo. Que são essas equações? Essas interpolações são necessárias uma vez que cada subdomínio irá marchar com um ΔT diferente, necessitando certos valores de grau de liberdade da fronteira e da pós-fronteira em tempos que eles não foram calculados. Para melhor entendimento da técnica, é interessante observar esse exemplo simples de dois subdomínios, exemplificando o passo a passo. Inicialmente, em um pré-processamento, após a subdivisão de subdomínios de 2 elevado a 0 ΔT base e 2 elevado a 1 ΔT base, o algoritmo irá definir a fronteira e pós-fronteira entre os subdomínios, identificando os graus de liberdades que precisarão ser interpolados e quais graus de liberdade precisarão dessa interpolação. Assim, ao iniciar o primeiro passo de análise com os valores iniciais de x e x ponto conhecidos neste nível, no tempo, calcula-se x ponto do primeiro subdomínio para o tempo 2 elevado a 1 ΔT base. Aqui. Logo em seguida, faz-se o cálculo de x ponto para o segundo subdomínio para o tempo 2 elevado a 0 ΔT base. Nota-se que os subdomínios estão em tempos diferentes. Neste momento, faz-se necessário fazer a interpolação da pós-fronteira no segundo subdomínio, para o tempo 2 elevado a 0 ΔT base, uma vez que para o cálculo de x, necessita dos valores de x ponto dos graus de liberdades conectados aos graus de liberdade da fronteira. Uma vez feita essa interpolação, calcula-se x para o subdomínio 2 para o tempo 2 elevado a 0 ΔT base. Assim, marcha-se novamente com o subdomínio 2, calculando x ponto e x para o tempo de 2 elevado a 1 ΔT base, e faz-se também o cálculo de x do primeiro subdomínio para o tempo 2 elevado a 1 ΔT base, pareando no tempo novamente todos os subdomínios e indo para o próximo passo de tempo de análise. Dessa forma, é notório que, com a subciclagem, parte do domínio não precisou ser calculada para o ΔT menor, mostrando assim a possibilidade de ganho computacional. Agora eu vou apresentar os exemplos numéricos. Visando a validação dos métodos apresentados e a exibição do ganho de performance e acurácia com técnica proposta, duas aplicações com respostas analíticas foram estudadas para cada modelo, aqui o acústico e elastodinâmico. Ainda para demonstração da robustez do algoritmo desenvolvido, são estudados 3 exemplos geofísicos, um no modelo acústico e 2 no modelo elastodinâmico. Esses exemplos complexos demonstram a eficácia e a boa robustez das metodologias, tratando problemas heterogêneos de diferentes níveis de refinamento e meio físico. Modelo acústico. No modelo acústico, no primeiro exemplo, uma membrana sofre a aplicação de um potencial constante em uma de suas faces, gerando alto grau de oscilação espúrio durante a propagação do campo. No segundo exemplo, analise-se o movimento transversal de uma membrana quadrada que possui uma velocidade inicial constante, unitária, prescrita sob seu domínio central. O exemplo geofísico estudado será o clássico marmoset, com a aplicação de uma carga pontual constante no meio da sua face superior.
O modelo acústico amortecido. Primeiro, o modelo foi discretizado considerando sua simetria, gerando uma malha apenas da metade superior da geometria. A malha gerada é composta por 63.001 nós e 125.000 elementos, e teve sua concentração de elementos suave na quina superior da face prescrita, com pressão unitária constante. Essa malha foi automaticamente subdividida em 3 subdomínios. Na imagem é apresentado o cálculo de ΔT por elemento e depois, automaticamente, os 3 subdomínios gerados. É possível observar que grande parte do domínio marcha com maior ΔT. E também eu apresento os valores dos parâmetros de amortecimento alfa e beta, com e sem subciclagem, quando eles são ativos. Os resultados desse modelo apresentado na tabela mostra que a técnica alfa adaptativo com subciclagem apresentou os menores erros percentuais, com um amortecimento robusto que controla bem os modos espuros. O beta adaptativo com subciclagem, apesar de apresentar maiores erros percentuais que as técnicas alfa adaptativo, tem melhor performance, uma vez que, com menor custo computacional que o alfa, entrega uma resposta controlada e uma precisão aceitável. O gráfico apresenta o resultado do potencial para o ponto no meio do subdomínio. No zoom, é possível observar que o MDC oscila durante a resposta. O alfa generalizado explícito, que apresenta amortecimento numérico constante, apesar de amortecer, ele não amortece tão rápido quanto a metodologia adaptativa. E o alfa, como é possível observar que está em vermelho, ele amortece bem rápido, assim que ocorre a oscilação. Aqui uma apresentação deste exemplo no tempo, onde é possível observar o momento que são ativados os parâmetros, tanto alfa quanto beta, em comparação com o MDC e o alfa generalizado explícito. Devido à propagação da frente de onda, ocorre sempre oscilação. Agora, o segundo exemplo acústico. A membrana foi discretizada considerando sua simetria, novamente, e apenas um quarto dela foi discretizada, com 80.156 elementos e 40.479 nós, uma concentração de elementos no local de aplicação da condição inicial, que no caso, nesse primeiro exemplo, é nessa região. Novamente eu apresento aqui que foi gerado 2 subdomínios com mais de 80% de todo o domínio marchando com maior ΔT, mostrando ganho de performance em relação aos métodos sem subciclagem. E apresento novamente o alfa e o beta, os parâmetros ativos deles com e sem subciclagem. Novamente, observando a tabela, o alfa adaptativo com subciclagem apresentou os menores erros percentuais e o beta tem a melhor performance. Com a discretização escolhida, os métodos com subciclagem apresentam ganho de performance expressivo em relação ao sem subciclagem. O gráfico apresenta o resultado do potencial para o ponto no meio do subdomínio. E o zoom para melhor comparação entre as metodologias. Ok, eu pensei que tinha caído a internet. Aqui eu apresento no tempo, novamente mostrando a propagação.
e ativação dos parâmetros. Como é possível ver, o alfa amortece bem as oscilações espúrias. Ainda, esse exemplo eu fiz ele considerando uma maior região de condição inicial de aplicação. Foi um trabalho que eu e o professor Delfim fizemos para o Silance do ano passado. É, é possível observar que neste eu consegui três subdomínios. É possível observar, e vai ficar mais claro na frente também, que os subdomínios eles não precisam estar coesos. São os elementos que fazem parte desse subdomínio. Aqui eu faço analítica em 2D para observar o resultado deles em comparação com a analítica. É possível observar que a família adaptativa tem uma aproximação muito maior com a analítica e, diferente tanto do MDC quanto do alfa generalizado de espírito, tem um ótimo controle dos modos não físicos com as oscilações espúrias. Certo. O terceiro exemplo acústico é uma extensão do modelo original Marmotzy. O modelo tem extensão de 17 km por 3,5 km de profundidade, com um total de 199 camadas geológicas e uma camada de água de 450 metros de profundidade. Originalmente, o modelo Marmotzy foi gerado para análise com o método das diferenças finitas, ou seja, MDF. Além de ser uma malha estruturada com o mesmo espaçamento XY, possui apenas as coordenadas nodais. Dessa forma, as conectividades do modelo foram criadas e as informações nodais foram passadas para os respectivos elementos. Sendo a malha estruturada, o cálculo automático de ΔT foram diferenciados pelas propriedades físicas dos elementos. O beta adaptativo com subciclagem, gerando dois subdomínios. O beta adaptativo com subciclagem permite os maiores ΔTs. Obteve menor custo computacional e teve uma boa dissipação numérica, como será possível ver no vídeo. Ainda o alfa, que tem o melhor controle de oscilações espúrias, também teve um considerável ganho de performance quando comparado com as metodologias clássicas. Aqui é a propagação no tempo. Os métodos geológicos eles apenas foram rodados com as metodologias com subciclagem, devido ao custo computacional, e que já foi apresentado que as metodologias com subciclagem têm um ganho em relação a sem subciclagem, tanto de performance quanto de acurácia. Certos. Os modelos elastodinâmicos. O modelo elastodinâmico, no primeiro exemplo, só analisado as respostas dos deslocamentos e tensões de uma barra engastada com a aplicação de uma carga distribuída. No segundo exemplo, com base na solução fundamental, um modelo infinito é submetido a um pulso, ocorrendo a propagação do deslocamento. Após isso, são analisados os deslocamentos de dois modelos geofísicos após a aplicação de uma carga pontual nos primeiros instantes de tempo. Esses modelos são caracterizados por apresentarem várias camadas, propriedades heterogêneas, com grandes regiões de sal. A barra elastodinâmica. A malha gerada apresenta 70.000 elementos e 70.801 nós, tendo 101 nós carregados e 101 nós com valores prescritos. A malha foi modelada levando em conta 3 níveis diferentes de refinamento para o elemento quadrangular, gerando 3 subdomínios bem definidos. Para análise dos resultados, foi considerado o grau de liberdade na direção x do nó localizado no meio da geometria. Aqui eu apresento como é bem definido, esses serão a distribuição dos subdomínios, e aqui eu apresento o parâmetro alfa de amortecimento numérico calculado, e também um instante do deslocamento.
Como a tabela mostra, a abordagem com múltipla etapas de tempo permite uma redução de aproximadamente 44% do tempo de CPU de análise em relação à metodologia sem subciclagem. Quando se compara a metodologia mais cara com a mais barata, o beta adaptativo com subciclagem apresenta uma redução de aproximadamente 66% no tempo do alfa generalizado explícito. O alfa adaptativo com subciclagem apresentou um menor erro relativo dentre as metodologias, pois ao considerar vários valores de intervalo de tempo, valores de alfa mais adequados podem ser calculados, permitindo melhorar a precisão da análise. Aqui a apresentação do gráfico, é um modelo simples, então com zoom nós conseguimos ver a diferença entre as metodologias. Novamente seguindo uma coerência entre os resultados. Novamente, aqui agora eu estou apresentando os resultados em relação às tensões. O alfa adaptativo com subciclagem apresenta melhor precisão dos resultados e o beta o melhor tempo de processamento. Uma vez que a tensão é um cálculo de pós-processamento levando em conta os deslocamentos calculados, o beta adaptativo com subciclagem se mostra como uma metodologia eficiente, com um resultado 3 vezes mais barato que as metodologias clássicas. Apresentação das tensões nos tempos de análise, onde é possível ver bastante espúrio. E aqui eu apresento os deslocamentos e as tensões comparadas entre o MDC e o alfa adaptativo subciclagem, que foi o maior erro e o menor erro. É possível observar o quão o MDC é espúrio nas tensões e o alfa não. Certo. Modelo elastodinâmico infinito. Visando analisar a convergência dos resultados, foram criados 5 malhas, aumentando o nível de refinamento. As malhas foram geradas seguindo os seguintes critérios: malha estruturada com concentração de elemento no centro, aumentando as subdivisões radiais e perimetrais. Aqui eu apresento o ΔT de cada elemento, calculado para cada elemento, e o subdomínio. Todas as 5 malhas, obteve 3 subdomínios. Na 1, na 2 e na 5, a maior parte do domínio está marchando com maior ΔT. E aqui eu apresento os parâmetros alfa com e sem subciclagem, quando eles estão ativos. Certo. O alfa adaptativo com subciclagem apresentou a melhor precisão e o beta o menor custo computacional. Por tratar-se de um modelo que necessita de um amortecimento numérico, o MDC não apresenta controle sobre a oscilação gerada. O exemplo tem sua resposta analítica denotada a partir da função de Green. E aqui eu apresento o resultado para 5 malhas. As malhas geradas com concentração de elementos no centro têm como características elementos comprimidos e esbeltos. Os métodos em voga controlam com eficiência as oscilações geradas por essas discretizações, como é possível observar nos 5 resultados, aumentando o refinamento. Enquanto o alfa generalizado explícito, o MDC, oscilam, os métodos adaptativos controlam essa oscilação. No gráfico, pode-se observar que o beta adaptativo e o beta adaptativo com subciclagem tiveram bons resultados com a malha menos refinada. Aqui. Melhorando à medida que se refina a malha. Isso demonstra que, com um pequeno custo computacional, as técnicas entregam resultados satisfatórios.
Já as metodologias alfa-adaptativo e alfa-adaptativo com subciclagem, que também tiveram bons resultados iniciais, apresentam taxa de convergência semelhante ao beta. E é possível ver aqui a comparação dos métodos adaptativos da convergência com MDC e alfa generalizado explícito. E aqui a oscilação gerada. Este pequeno teco dado nesse modelo elastodinâmico infinito. É possível observar que a ativação do parâmetro de amortecimento vai acompanhando as frentes de onda. Certo. Agora os exemplos geofísicos. CIAM. Neste terceiro exemplo elastodinâmico, é analisado o modelo de terra gerado na CIAM, simulando um solo realista de uma região de cobertura de sal do Golfo do México. Completa com estratigrafia em escala fina, que inclui reservatórios de petróleo e gás. O modelo apresenta uma área de 35 km de comprimento e 15 km de profundidade. A distribuição utilizada possui três arquivos binários para a densidade, velocidade da onda P, dilatação, e velocidade da onda S, cisalhante. Foi feito um tratamento na malha para melhorar o aproveitamento do MEF e da subdivisão de subdomínios, onde as camadas que apresentavam VP maior que 4.300 metros por segundo mantiveram um refinamento maior que as demais camadas, que tiveram seu número de nós reduzidos. Isto feito, as conectividades dos nós foram determinadas para os elementos triangulares, gerando uma malha de 3.594.000. Desculpa, 350 foi de 3 milhões a malha para 359.450 nós e 717.139 elementos triangulares. Aqui eu apresento novamente a decomposição de domínio, onde é possível observar que chegou-se a 4 subdomínios. O quarto é bem fininho, mas grande parte marchando com alto ΔT. E eu apresento os parâmetros alfa e beta para as metodologias com subciclagem. A tabela apresenta o tempo computacional e o número de passos dado por cada metodologia, demonstrando sua performance e robustez do programa gerado. O beta adaptativo com subciclagem apresentou um menor custo computacional, marchando com passos de tempo 16 vezes maiores, até 16 vezes maiores que o MDC. Enquanto o alfa adaptativo com subciclagem, até 8 vezes maiores que o MDC. Aqui a propagação. E o último exemplo é o modelo elástico IEGE. O modelo geofísico apresenta uma área de 67,5 km de comprimento e 46 km de profundidade. A distribuição possui dois arquivos binários, uma para densidade e o outro para velocidade de onda P dilatação. Dessa forma, para a análise elástica do modelo, a velocidade de onda S cisalhante precisou ser projetada.
foi adotada a mesma estratégia do exemplo anterior para melhor aproveitamento do MEF e da subdivisão de subdomínios. Com isso, manteve-se um maior grau de refinamento para as camadas VP maior que 4.300 metros por segundo e as demais tiveram seu número de nós reduzidos. Ainda as conectividades dos nós foram determinadas para elementos triangulares. Dessa forma, ficou-se com uma malha de 1.289.757 nós e 2.574.204 elementos. Esse é o exemplo. Aqui eu apresento a camada absorvente que foi gerada para se ter mais tempos de propagação, assim que a frente da onda chegasse no limite. Aqui eu apresento os meus geológicos do modelo. A decomposição de subdomínios, chegando a 3 subdomínios. E os valores dos parâmetros alfa e beta de amortecimento numérico para as metodologias com subciclagem. O beta adaptativo com subciclagem apresentou o menor custo computacional com passos até 8 vezes maiores que o MDC. E o alfa passos até 4 vezes maiores que o MDC. Por tratar-se de um modelo complexo, o ganho computacional torna-se evidente. Já é possível ver aqui que foram 10.000 segundos, quase 11.000, e no beta apenas 4.300 segundos. A propagação no tempo das metodologias. Conclusões. Devido à subciclagem permitir que os elementos marchem mais próximos do seu limite de estabilidade, tanto os valores de intervalo de tempo quanto os integradores de tempo se adaptam às propriedades do modelo discretizado, permitindo uma metodologia de solução mais eficiente e precisa. A adoção de subdomínios permitiu grandes ganhos de performance e demonstrou a eficácia da subdivisão automática dos subdomínios, onde a técnica não apresentou aumento do custo computacional em nenhum exemplo. O algoritmo se mostrou robusto e eficiente para a resolução de problemas de natureza geofísica, onde se teve modelos heterogêneos complexos analisados em meio acústico e elastodinâmico. Obrigado. Lucas, muito obrigado mesmo. Uma excelente apresentação, meu amigo. Pô, mostra que o seu trabalho é robusto e a variedade de aplicações e exemplos que você mostrou demonstra claramente que são técnicas que podem ser aplicadas na solução de diversas equações diferenciais espaciais com aplicações distintas, né? Eu gostaria de abrir para as pessoas fazerem comentários e perguntas, claro. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa baseada no que nós estávamos conversando antes de a gente iniciar o nosso webinar. Como é importante essas técnicas que permitam redução do tempo computacional e maiores delta-T's, em função, inclusive, do recurso computacional que você tem disponível, né? Explica para o pessoal que máquina você vem usando para a simulação desses eventos, para que eles tenham ideia de que você não está trabalhando com nenhum cluster, nem nenhum computador de alto desempenho que demande, digamos assim, várias aplicações distintas e submissões em fila e tudo mais. Em que máquina você vem rodando esses exemplos, Lucas? Claro. Deixa eu voltar aqui, porque eu posso até explicar melhor. Aqui. Por exemplo, na formulação do alfa. Eu estou utilizando um notebook, eu trabalho no notebook. Esse notebook é um i7, ele tem 6 núcleos. Só que eu utilizo no programa apenas 5 núcleos, ou seja, 10 threads, porque como eu trabalho no Windows, no Visual Studio, é sempre bom deixar 2 threads para não acontecer nenhum tipo de gargalo, atrapalhar, porque o próprio Windows tem coisas, ele roda por conta própria aleatoriamente. Então, o que eu faço?
O meu paralelismo é apenas nessa parte aqui, nessa multiplicação pela matriz de rigidez, que ela tem que ser feita localmente. Diferente da matriz de massa e de amortecimento, que ela é uma matriz global. Então, quando eu faço a matriz de rigidez, é por isso que aqui eu preciso da minha interpolação na subciclagem, neste ponto aqui, é quando eu faço o meu paralelismo. E como eu mostrei os tempos computacionais, os que mais demandaram tempo, obviamente, foi esse último aqui. Opa, saí da apresentação. Esse último aqui, que chegou a 11 mil segundos. Então, quando eu Certo. trabalho com a subciclagem, é quase 3 vezes o ganho. Então, isso ajuda demais. Sem falar que quando você trabalha com paralelismo, você coloca a máquina no seu máximo, no seu 100%. Exatamente. Então, Exatamente isso. é interessante, como a minha máquina é pessoal, é a única que eu tenho, não estragar ela, porque gera muito calor, né? Então, Mas vai é incrível, degradando. Lucas, como a gente está conseguindo fazer coisas antes que necessariamente demandavam CPUs, muitas CPUs e uma capacidade computacional muito superior. Hoje, não só através dos elementos das metodologias que são desenvolvidas, como você tem trabalhado nisso no seu doutorado, como os recursos computacionais, a gente consegue fazer essas simulações num próprio notebook, o que até alguns anos atrás era impossível, né? Agora, o que eu observei, baseado nesse mesma tabelinha aí, é que o modelo beta adaptativo com subciclagem sempre foi assim, ou com Q, ele sempre permitiu os maiores delta tempo com menor número de passos e menor tempo de CPU. Sim. Mas você comentou que, além desse modelo beta, você vem atualmente trabalhando na implementação de um modelo que é intermediário entre o alfa e beta, que pode ser mais eficiente do que esse, não é? Sim, eu estou trabalhando porque, como eu apresentei nos resultados, o alfa ele tem um amortecimento mais robusto. É, O que que acontece? Quando que, né, eu não apresentei aqui porque senão ia ficar muito extensivo, mas eu apresento isso na minha dissertação. Quando eu cravo o ΔT crítico, tá exatamente cravado, quando você vê a formulação, eu não tenho amortecimento numérico. Então, essa nova metodologia desenvolvida pelo professor Delfim, que é uma metodologia intermediária, ela vai permitir, ela permite, né? Ela permite um ΔT com ômega máximo, enquanto um ômega do alfa é o mesmo que o MDC, que é igual a 2, e do beta é igual a 4, que é a frequência de amostragem. Essa nova metodologia ela permite 2 mais raiz de 2. Então é uma metodologia intermediária. E quando eu tenho o elemento cravado no crítico, mesmo assim ela tem um amortecimento numérico ativo. Então ela é uma metodologia intermediária entre a precisão do alfa, a acurácia que o alfa me entrega, e entre a performance que o beta me entrega. É bem interessante mesmo, cara, bem interessante. Esse tipo de coisa é o tipo do desenvolvimento. É isso que, na verdade, está na gênese desses trabalhos de tese que trabalham definitivamente tentando aprimorar as metodologias de solução da equação diferencial parcial, né? É, Eu vou deixar em aberto para outras pessoas fazerem comentários ou perguntas ao Lucas. Se alguém quiser se manifestar ou perguntar alguma coisa ao Lucas, aproveitando que ele está disponível para o nosso webinar, fiquem à vontade, por favor. Ô, Lucas, eu não devia te fazer pergunta, né? Mas eu vou só voltar. Vai voltando na apresentação. aqui, Mais professor? aí, Aqui. aqui. Opa, é, e como que você. Qual o erro dessa análise aqui? Só explorar um pouquinho mais isso. Entendi. Qual o erro que você indicou nesse, nesses resultados aqui? Ok. Bem, meramente nesse ponto, né, por causa da solução fundamental, isso aqui tende a infinito. Então é por isso que Aham, não. tem essa diferença. Mas, como eu apresentei aqui, deixa eu mostrar aqui. É um teco, né, que eu dou lá no centro. Só um tecozinho no tempo de
no primeiro DT. Só isso que eu faço. Então aqui a análise é da oscilação. É como Vê que o essa erro. Volta aí, oscilação. volta o erro. Vê o erro. Aqui, né? Na tabela anterior. Aí. Isso. Essa aqui são os meus melhores resultados, né? O erro do MDC de 5, Uhum. por exemplo, né, vezes 10 a menos 1. Aí, se você for no gráfico, vai no gráfico. O gráfico dele é esse Aí, aqui, ó. Este. isso. Ele parece, olha só, o, o alfa é o vermelho aí, né? Uhum. Eu comia. O vermelho está colado na curva. O MDC está um zigue-zague muito grande, né? Uhum. Por que deu só essa diferença, entendeu? É pelo modo que eu calculo o Isso erro. é relativo? Isso. É relativo. É esse Mas erro é aqui, relativo ó. a quê? Deixa eu mostrar a equação do erro. Apresentar a equação do erro. Uhum. Foi bom É... Só, você ter aberto só. para mim, né, então, a sua tese de mestrado, porque você já pode fazer referência a ela, né? Isto. Eu faço este cálculo, essa é a expressão do erro. Ou seja, eu faço um somatório. É a norma L2, na verdade. É o erro da norma L2. Certo. Então é por isso que essa oscilação que o MDC e o alfa faz, ela não fica É tão, um erro ela relativo. não fica tão explícita Não no erro. aparece, não É, aparece na sua tabela, é, aparentemente. Vai lá agora no seu gráfico. Aí. Isso é o deslocamento, né? Opa. deslocamento. Você integra esse erro no tempo, acaba sendo um erro integrado no tempo, ou é um erro, você calcula esse erro em instantes, a cada ponto do tempo que A você está cada marcando? ponto do tempo. Eu faço analítica a cada ponto do tempo e aplico a forma, faço somatório dos quadrados e divido pelo somatório da Acaba diferença. sendo um erro integrado ao longo de todo o tempo de simulação. Isso, Ah, tudo bem. É exatamente. a tabela é mais, assim, não mostra bem É, a qualidade, né, Lucas? sim. A tabela do erro, que é um erro relativo, é em módulo, tudo bem, mas você não tem as tensões desse aqui, não tem? Não, desse não. Desse eu não tenho as tensões, não. Eu cheguei a fazer, mas Tensões, você para calcular as tensões, é derivar uma vez, né? acaba derivando, né? É, Pois em, é. em relação O analítica, que sim. acontece com as tensões? Quando você derivar isso aí, o que acontece com as tensões, né? Entendeu? Vai virar uma heaviside, né? Não, eu sei, mas eu digo essa oscilação aí, ó. Quando você deriva o erro, você amplifica o erro. Ah, sim. Vai, né? Acontecer o que acontece aqui. Eu amplifico o erro. Isso. Quando na hora que você olha nessa daqui, Amplifica. parece que não tem erro nenhum. É Isso, um zoom. exatamente. Mas Agora, aí, naquele lá que já tem bastante, vai ser super naquele que já tem amplificado. bastante oscilação, por exemplo, quando você pegar. Então, aquela tabela, ela dá uma ideia de um erro médio, né? Uhum. Mas você tem que tomar cuidado, porque, olha só, olhando a figura da resposta, o erro parece mais drástico do que o que está na tabela, né? É. A figura também dá uma Entendeu? deformada, né? Assim, por dizer. Dá Ela dá uma deformada porque dá que um zoom. Eu dou um zoom nela. Mas na hora que, por exemplo, aqui. aqui, que vê a diferença aqui, a resposta, apesar da Ah, é porque oscilação, você tirou. porque a Não, começou resposta, do zero, ó. mas a resposta, ela é o quadrado da, da Para diferença pegar o aqui. módulo, né? Para você pegar o Isso, módulo, né? é. Pegou o E- módulo, Então, tudo como ela bem. oscila O em quadrado faz volta, diferença. em volta da resposta, ela faz essa oscilação, aí, de fato, não representa exatamente, essa norma L2 não representa, em alguns casos, Eu não sei se excelente. você divide pela intensidade, né? Mas olhando a figura e olhando aquele número que você coloca lá, é, a figura parece mais grave em termos de resposta. Ah, sim.
Até se olhar O MDC, por a exemplo, propagação do vídeo aqui, dá pra ver pelo 2D que o MDC ele é muito espúrio. Assim que tem aumentar um pouco. muita oscilação. E num problema de geofísica, por exemplo, o pessoal fica incomodado com esse amarrotado da onda, entendeu? Sim. Bom, enfim, essa é uma observação. Até porque quando. É, isso é uma discussão que se tem muito grande, mas utilizar erros absolutos eu acho até pior. Quando se utiliza erros absolutos. E Mas ali, talvez. naquele caso ele utilizou o erro absoluto para o sinal não interferir, né? É, Senão ia acabar um erro positivo com um erro negativo. Mas ali é relativo, né? Ali não é é. absoluto, ali é relativo. Sim, é o que eu falei. Quando utiliza os erros absolutos, eles mascaram muito o resultado. Mas Ah, entre mas mascarar para mais ou para menos, é melhor mascarar para menos e mostrar que. tá vendo? O, você vê a diferença muito grande entre uma figura e outra Sim. para aquele número lá, aquele número não reflete. Porque você vai fazer um processo de inversão, por exemplo, com esses dados, né? Uhum. Por exemplo. E você vai fazer um processo de inversão com essa primeira figura aqui de cima da esquerda ou com a figura, por exemplo, a próxima dela da direita, isso, na fileira É de o cima. alfa. Não vai dar um. Alguém aí vai distorcer, entendeu? Uhum. E é cumulativo também. Sim. Esse é Você o. tem que inverter, partir de dados reais. Bom, enfim, é só tomar cuidado com aquela tabela de erro que você coloca, porque ela minimiza o, o- ela minimiza certas, certas situações. Na verdade, a situação é essa que a gente está vendo aqui. Ó. Só isso, Lucas. Queria só alertar para a questão do erro e da tabela que você colocou, tá bom? Tá bem, professor. Muito obrigado, professor Web. E a gente gostaria de agradecer, né, porque, na verdade, esse trabalho do Lucas tem sua contribuição e a do professor Delfim, também da Universidade Federal de Juiz de Fora, e isso é muito importante que os respectivos orientadores incentivem seus alunos a fazerem webinars para o nosso PRH e, de alguma forma, mostrarem a contribuição do seu trabalho para as pessoas que estiverem disponíveis para, posteriormente, avaliarem ele, né? E eu gostaria de realmente agradecer a todos vocês que tiveram tempo e oportunidade de participar do nosso webinar e agradecer em particular ao Lucas pela excelente boa vontade. Pô, ele sempre, desde o ano passado, ele estava disponível para fazer essa apresentação, mas acabou ficando muito próximo do final do ano. Acabou sendo melhor nós marcarmos agora para fevereiro, para não ficar uma apresentação na véspera do Natal, né? Então, Lucas, pô, eu não só lhe agradeço por ter dedicado o seu tempo a fazer a apresentação e, de alguma forma, organizar tudo direitinho, como por ter, de alguma forma, gravado nossa apresentação também, né? Então, depois que a gente terminar aqui a nossa apresentação, eu entro só com você para ver onde você gravou e a gente monta um esquema de você transferir isso para mim, nem que seja por Google Drive, para que eu possa colocar no nosso sitezinho de acesso aos outros bolsistas e pesquisadores, e posteriormente nós estamos criando agora, com o apoio do pessoal da TI da UFRJ, um site para o nosso PRH, onde todas as webinars e apresentações vão ficar disponíveis, então fica mais fácil de qualquer pessoa da própria UFRJ ou fora da UFRJ acessarem essas apresentações, não? Sim. Então, eu agradeço a todos vocês, e semana que vem a gente tem um webinar muito interessante com o Leonardo Barreira, sobre serviços especializados na área de óleo e gás. Ele que é diretor da Ocean Pact, ele vai trazer uma visão bem interessante para a gente dos serviços que são feitos na área de geociências para a área de óleo e gás. Então, muito obrigado a todos, um bom resto de sexta-feira e um bom fim de semana, tá ok? Obrigado. Eu vou parar a gravação aqui.